perguntassem como é que você prova que é filho de Deus, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no Evangelho de 1 João, na carta de 1 João. E aí eu peço que os irmãos abram, a gente vai ter esse verso base. 1 João capítulo 4, verso 7. 1 João capítulo 4, verso 7 é o nosso verso base. E a gente vai olhar um pouquinho para o capítulo 3, um pouco para o capítulo 4. E aí conforme eu for falando, os irmãos vão acompanhando nas suas Bíblias. Mas 1 João capítulo 4, verso 7, nos diz o seguinte: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente consegue observar que a maior evidência de um cristão, ou de um filho de Deus, é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Só que o amor, ele é uma característica que está atrelada a uma série de outras características. E aí, Deus é amor, ele é 100% amor, mas ele é 100% justiça, ele é 100% bondade, ele é 100% misericórdia. Com uma analogia de um prisma que tem vários ângulos, você pode olhar os atributos de Deus dessa forma. E é apenas uma analogia, porque não há analogia nenhuma que represente a grandeza do nosso Deus. No entanto, irmãos, alguém poderia falar: mas eu amo, pastor, eu amo. E irmãos, não basta nós amarmos uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros, mas não basta nós amarmos aquilo que nos chama a atenção, porque até o nosso amor pode ser pecaminoso. Nós temos que amar aquilo que Jesus disse, que Deus disse, que é correto. E aqui a gente precisa olhar para 1 João. No capítulo 3, a minha perícope, ela tem o título Filhos de Deus. E aí eu peço que os irmãos olhem esse trecho aqui comigo, do verso 11 até o 24. É um verso um pouco grande, mas leiamos juntos, um trecho grande. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e verdade. E isto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do no Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João faz uma grande argumentação aqui, mas ele está falando que você não somente tem que amar, você tem que expressar isso, sabe? Irmãos, às vezes, quem é marido sabe, né? Às vezes a sua esposa preparou uma comida, pode ter sido
o marido, mas normalmente a esposa que prepara aquela comida, e aí mãe também sabe qual é esse sentimento. Você preparou a comida, de repente você está comendo lá a comida, devorando o prato que a sua esposa, a sua mãe preparou, e aí ela te pergunta, tá boa a comida? Né? Você olha assim, tá maravilhosa. E aí e às vezes a pessoa só falta te perguntar, né? Então por que tu não fala, não é? Mas eu não sei se isso acontece só comigo, né? Eu não sei. Mas a irmã Marcélia ouvindo a gravação aqui, né? Já pensou? Ainda bem que não é ao vivo. Mas irmãos, brincadeira à parte, quando a gente faz algo, a gente quer ser elogiado. A gente quer que o outro expresse aquilo que seja grato, que expresse aquilo pelo qual nós fizemos. E João ele está falando exatamente isso. Não basta somente dizer eu amo, não basta somente amar. É necessário expressar amor. É necessário que esse amor que você sente ecoe na vida prática. É necessário que esse amor se transforme em atitude. É necessário que esse amor ele alcance o outro. Então, João ele nos fala algo que é muito importante, irmãos. Amor é um mandamento. Sabe, como foi muito bem colocado aqui no livro, você não olha assim, não, pastor, eu não quero amar, não vou amar. Vou olhar para o meu irmão que é paysandu, vou virar-se na igreja. Não vou falar com ele na hora da comunhão. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai falar, você vai agir. E aqui João nos coloca que o amor é uma ordem. Por isso que aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe? Aqui ele nos coloca isso. E ele nos coloca que nós amamos porque Jesus deu a vida por nós. É isso que ele vai argumentar lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na minha cabeça eu comecei a falar na versão mais atualizada, mas está difícil atualizar esse verso na cabeça. E aqui eu quero falar uma coisa. Nós amamos porque alguém amou primeiro. Eu acho interessante que essa é a ordem natural da vida, não é? Eu olho a Maitezinha, minha filha, para quem está escutando gravado, minha filha ela está com 1 ano e 2 meses, acho que ela fez agora, semana passada, 2 meses, e eu amo a Maite, sabe, eu não peço o amor dela, ela não é obrigada a me amar, eu a amo simplesmente porque ela existe, porque ela está na condição de filho. Nós somos amados primeiro. Mas uma vez que nós somos amados por Deus, nós temos a obrigação de amar. Uma vez que nós recebemos perdão de Deus, nós temos a obrigação de perdoar. Uma vez que Deus agiu em nosso favor, ou que Deus se manifestou através de nós, nós temos que então usar os nossos recursos para abençoar. É isso que João está falando aqui. Irmãos, isso aqui é muito importante e eu vou já chegar nas aplicações práticas, mas esse conceito é muito claro. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. E porque nós recebemos, nós devemos dar para outros. Os irmãos conseguem entender? Não há a possibilidade de um cristão não amar. Não há a possibilidade de um cristão não externalizar esse amor, não manifestar esse amor, não manifestar em forma de graça, de misericórdia, de justiça, de bondade. Não há. E aí eu consigo falar que não há a possibilidade de alguém falar que, ou melhor, de alguém conhecer a Deus e não ser transformado, porque o amor transformador de Jesus nos alcançou e ele precisa nos transformar. Às vezes, eu não sei onde foi que eu li isso, mas de vez em quando eu brinco. Sabe, eu não sei se você já ouviu essa frase: pastor, eu sou cristão, mas a minha mão não é?
Não sei se você já ouviu essa frase. Eu já ouvi ela de uma maneira bem mais violenta. Pastor, eu sou cristão, mas a minha arma não é. E eu já ouvi assim, né? Não há a possibilidade de nós amarmos e não sermos completamente transformados. Tudo aquilo que temos e somos é transformado. Mas se tudo aquilo que nós temos e somos é transformados, é aqui que a gente começa a entender. Como é que a gente vai manifestar esse amor? 1 João capítulo 3, verso 15, os irmãos podem olhar. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês não sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? Irmãos, isso aqui é muito difícil, né? Porque a Bíblia, ela joga o padrão de obediência a Deus na intenção do coração. Sabe, não é só no fato consumado, é na intenção do coração. Por exemplo, Jesus nos fala que aquele que olha para a mulher com desejo no coração e a cobiça é adúltero. Aqui João está falando a mesma coisa, só que ele está falando que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E irmãos, a gente precisa entender que nosso dever é amar o nosso irmão. Sabe, e a gente vive uma sociedade individualista, uma sociedade que não quer incomodar, uma sociedade, por vezes, que nos ensina a ser melindrosa, que nos ensina a nos retrair. Nós vivemos em uma sociedade de famílias divididas, e uma vez eu vi uma dessas entrevistas, um advogado, né? Não sei, sabe aquelas tipo barra pesada, né? E o advogado estava dando a entrevista dele, ele estava falando, não, ele estava ameaçando o delegado. Ele estava falando, não, ele pode mandar me matar, quero ver ele mandar me matar, se ele for homem ele me mata, mas quero que ele saiba que na minha família tem homem, tem mais de 30 homens, e se ele fazer alguma coisa não vai ficar assim. E me chamou muita atenção, porque hoje em dia, quem é que pode falar isso da sua família? Quem é que pode falar isso? Olha, se acontecer alguma coisa comigo, a minha família vai me defender. A maioria de nós escolheu se afastar da família. A maioria de nós escolheu se dividir. Mas sabe, eu penso que em um nível maior e mais profundo, e sem a questão da violência, a família da fé deveria ser assim. Sabe, Satanás deveria ter medo de mexer com alguém aqui da igreja, porque todos nós iríamos orar, porque todos nós iríamos ajudar, porque todos nós iríamos suportar uns aos outros em amor. A gente precisa entender que aqui a gente tem uma obrigação de amar. Mas irmãos, eu já convivi, já aconselhei pessoas que odeiam seus irmãos dentro da igreja. Pessoas que, pastor, eu não quero nem falar com ela, não quero nem ver, não me coloque nem mesmo uma reunião com essa pessoa, sabe? E não foi pastoreando aqui, mas eu já tive a oportunidade de ouvir isso no gabinete. E irmãos, isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque aqui deveria ser o local onde a gente ama uns aos outros. E aí João ele nos coloca, aquele que ama não odeia. E João está falando especificamente do contexto de igreja, especificamente do contexto de comunidade de fé. Tiago também vai estender isso para a família. Tiago fala que aquele que despreza os da família é pior do que o incrédulo. Aquele que despreza os seus familiares é pior do que o incrédulo. E aí a gente precisa entender que nós não podemos odiar o nosso familiar. Então agora é aquele momento da gente passar a mão na cabeça e pensar, será que eu estou chateado com alguém da minha comunidade? Será que eu estou magoado com alguém da minha igreja? Esse é aquele momento. Eu lembro de um texto que Jesus fala, olha, se você for levar a sua oferta e tiver alguma mágoa contra seu irmão, vai, primeiro te acerta com o teu irmão, depois tu deposita a tua oferta. Se você chegar cedo no culto e encontrar o seu irmão, já dá para bater um papo ali,
né, conversar, fala, irmão, bora ali no gabinete pastoral. Para quem não sabe, é aquele banco ali lateral. Você senta lá, bate um papo, já ainda dá tempo de contribuir no culto. Olha aí que bênção. Mas, irmãos, nós precisamos resolver as nossas diferenças. Sabe, eu quero deixar algo aqui. Relacionamentos superficiais não têm diferenças, mas relacionamentos profundos têm. Nós temos diferenças e diferentes visões. E aqui está a necessidade de perdoar constantemente. Sabe, quando eu era criança, eu ficava pensando, como é que alguém pode errar com a gente 70 vezes 7? Irmãos, você casou, você descobre isso aí, não é? Quem casa descobre isso. Mas não é só a casa, a família, os filhos, todos nós erramos muito uns com os outros. Se nós não adquirirmos a habilidade de perdoar uns aos outros, então a gente vai romper a maior parte dos nossos relacionamentos ao longo da vida. Uma vez, ouvindo um testemunho de uma moça, não um testemunho, né? A condição de vida. Ela estava solteira, ela já tinha tido vários relacionamentos. E uma vez, né, tentando entender isso, conversando com ela, ela falou, pastor, eu sou o tipo de pessoa que errou comigo uma vez, para mim acabou. Então eu falei, então acabou mesmo, né? Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê, né, irmã Dedeca? Não tem como. Porque quem é que tem o santo, quem é que casou com o santo que nunca errou contigo? Não é? Quem é que casou com uma pessoa assim? A gente precisa entender que aqui, de fato, todos nós somos a pessoa que vai errar com quem mais amamos. Precisamos perdoar e ser perdoados. Precisamos aprender a perdoar, a ser perdoados, a aceitar esse perdão e a nos perdoar. Tudo isso num bolo só, para que a gente consiga seguir em frente, reconstruindo os relacionamentos. Mas João, ele também nos coloca, não só no campo do relacionamento restaurado, mas do auxílio mútuo. Ele coloca lá em 1 João 3,17, você pode acompanhar comigo. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, eu acho esse trecho muito bom, porque, salvo engano, é em Tiago que tem um trecho que diz o seguinte, olha, se teu irmão for na tua casa, estiver passando necessidade, você ora com ele e fala, vai em paz, você não ajudou o seu irmão. A sua fé ali, ela é morta, ela não serve de nada, porque você está vendo o seu irmão passando necessidade e você não ajuda. E aí esse texto, ele nos chama muita atenção, porque basicamente é isso que João está falando aqui. Ele está falando, se teu irmão está passando necessidade, você ajuda. E você tem condições de ajudar, você ajuda. E irmãos, você ajuda, independente dele já ter te ajudado ou não. Né? Porque às vezes, quando você é criança, não sei se só eu já fazia isso, mas eu lembro que às vezes eu era criança e tinha sempre alguém que pedia o lanche. Né? Hoje eu fiz isso com uma criança aí depois de muito tempo. Né? Não dedura, João, não dedura. E João, me dá um pedacinho do teu pão. Mas eu lembro que eu era criança, assim, tu aparece com o lanche na rua, né? Aí aparece um monte de gente, me dá um pedaço, me dá um pedaço. Aí sempre tem aquele que te negou um pedaço na vez anterior, né? Aí tu olha, ele te olha assim, me dá um pedaço. Não era tu que não quis me dar um pouco do teu esquilho ontem? A gente faz isso, não é? Fazia. Depois que você é crente, você não faz. Pessoa pode te negar 30 dias, no dia 31 tu aparecer com o teu lanche, tu divide depois que tu é crente. Mas o que a gente está atendendo aqui? Que você precisa ajudar, mesmo que o outro não te ajude. Olha, quando a gente fala de restauração de casamento, essa é a fórmula para salvar um casamento. É isso que vai definir se o casamento vai conseguir ser restaurado. Se tem alguém ali comprometido em fazer o bem e não retribuir o mal, não importa o que aconteça, porque é desafiador. Quantas vezes a pessoa falou torto, nossa vontade aqui é falar de novo.
Quantas vezes alguém nos negou o lanche, a nossa vontade, no outro dia na escola, é negar o lanche para essa pessoa? Quantas vezes alguém não nos ajuda? E a gente fala assim, né? Não sei se... Acho que os irmãos sabem do que eu estou falando. Mas imagina o seguinte, né? Hoje é dia do Ministério Infantil. O Ministério Infantil está precisando de ajuda. Aí a gente liga ali pro irmão Sidney. O irmão Sidney não dá. Aí chega na vez dele, o irmão Sidney liga ali pro líder do Ministério Infantil. Alô, irmão Johnny, o senhor pode dar uma ajuda? O que vem na cabeça, né? A vez que a gente pediu ajuda e não ajudou. Mas o irmão Johnny é crente, falou, não, eu vou lá, irmão. Aí imagina que no outro evento, o irmão Johnny liga para o irmão Sidney crente, né? Porque agora ele ajudou. Chega lá, o irmão Sidney, não, irmão, não dá para mim, não tô com vontade, né? Ele olha assim, ah, meu Deus. E aí quando chega de novo o irmão Sidney liga para o Johnny. Sidney, Johnny, vem me ajudar. Aí o Johnny olhar assim, não, mas eu sou crente, ele vai. E, irmãos, não é servir de besta, não estou dizendo que ninguém tem que servir de besta. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter uma boa intenção de ajudar, mesmo quando nos negam ajuda. E isso é desafiador. Quanto mais próximo o relacionamento, é desafiador. Dito isto, é importantíssimo ajudar o irmão que está passando necessidade. E aqui eu quero deixar algo. Se você estiver passando necessidade, se você estiver com dificuldade, se não tiver alimento na sua casa, fale conosco, né? Naquilo que nós pudermos, nós ajudaremos. Não há por que alguém passar fome, alguém não ter o que comer na nossa comunidade de irmãos. Não é onde come 33, come 34, come 35, nem que a gente tenha que sair ligando de casa em casa onde tem um prato de comida extra, mas a gente vai buscar e vai deixar. Irmãos, não fique só. Nesse sentido, às vezes, até li um texto essa semana que falava sobre isso. A vida comum, ela é uma vida para incomodar, não é uma vida para ser abusado. Quero deixar esse parênteses aqui, que às vezes tem a pessoa que é abusada, não é? Ela não leva o lanche para a escola já contando com o teu lanche. Você já tinha um amigo assim? Eu tive um amigo que ele passou quando a gente fez faculdade, ele passou os 4 anos da faculdade sem nunca levar um caderno e uma caneta. Mas todo dia ele pegava um caderno e uma caneta com alguém, né? Então não é para você fazer isso. Paulo fala, olha, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Mas se você estiver passando necessidade, fale conosco, tá bom? Não tem porquê você passar por isso sozinho, a gente vai ajudar do que depender de nós. É o papel da igreja ajudar, ser efetivo nesse sentido. 1 João 4:6 nos diz o seguinte: quem ama, ouve a voz de Deus. E aqui eu quero ressaltar esse versículo. Nós somos de Deus, capítulo 4, verso Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui, eu não gosto muito de citar o grego, mas esse sentido da palavra espírito, ele não está falando de ser espiritual. A ideia é como se fosse o pensamento correto e o pensamento errado. O que é verdadeiro e o que é falso. Hoje, conversando com uma pessoa, e ela pertence, né, a algo que a gente classifica como seita, ela me falou, olha, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus, que o que importa é procurar a Deus. E eu até comentei com ela, falei, olha, você tem uma Bíblia? Ela tem. Eu falei, acho importante você ler, né? Porque se o que o seu líder religioso fala lá é verdade ou mentira, você só vai saber se você ler a Bíblia. E aí o que eu falei, o que é uma igreja verdadeira? E irmãos, gravem isso na cabeça de vocês. O que é uma igreja verdadeira? É uma igreja que segue os ensinos dos apóstolos. Uma igreja dos apóstolos aqui. E é isso que João está argumentando. Ele está argumentando que eles são da parte de Deus e que quem conhece a Deus ouve. Quem não é de Deus não os ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aqui eu quero deixar muito claro, aquele que é de Deus
precisa ler a Bíblia. Não é porque você não tem como ligar para o apóstolo João e falar: João, o que tu quis dizer aqui nesse trecho, sabe? Às vezes os irmãos até mandam mensagem para mim: pastor, o que o senhor acha aqui desse versículo? Às vezes o irmão manda. Eu gosto porque eu sei que os irmãos estão lendo a Bíblia quando fazem isso, né? Mas você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa ler. Porque no grande dia, no último dia, você não será tido por inocente. Não dá para falar: Senhor, eu confiei na palavra do Leandro, eu confiei na palavra do Estevão, eu confiei na palavra de da pessoa que eu ouvia na televisão. Não dá. Você não será tido por inocente se não leu a sua Bíblia. Irmã Zildete, sei que esse tipo de pergunta não se faz. Né? Me perdoe. Mas quantos anos a senhora tem? Oi? 71. Olha, eu vou contar que a irmã Zildete ali aprendeu a ler com os 10 anos. Não é isso, né? Mas por que eu estou falando 10 anos? Porque é uma média que a maioria de nós já sabe ler. Se a irmã Zildete tivesse se convertido lá, quantos anos a senhora se converteu, irmão? Ó, a irmã tem 45 anos de convertida. É chão, né, irmãos? É chão. Então, imagina que é isso. Aí ela chega lá no grande julgamento. A irmã tem ali, ó, saudável. O pai está com 95 anos. Ainda anda a cavalo ali. Então a irmã vai ter mais uns 30 anos aí pela frente. E aí imagina o seguinte: ela vai chegar lá com o Senhor Jesus e vai falar: olha, eu te dei 75 anos para ler a Bíblia. Não tem como a irmã Zildete chegar assim lá diante do grande julgamento: eu não conhecia. Sabe, às vezes a gente precisa olhar a nossa vida, sabe? Amém. E, irmãos, é um aprendizado, são camadas, é profundidade. Ninguém compreende toda a Bíblia na primeira leitura, não é? Nem esse pastor que vos fala. Mas a gente precisa praticar. Mesmo que você tenha tido só 10 anos de crente, mesmo que você tenha tido 20 anos ou 5 anos, ninguém será tido por inocente. Sabe, a gente tem acesso a muita coisa aqui. E aí a gente precisa entender que não é só ler, mas é obedecer. Sabe, quem não é de Deus não ouve. Agora, aquele que é de Deus ouve. Isso me lembra o texto de Jesus que fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Irmãos, aquele que é de Jesus ouve a voz de Jesus. A depender de como está a nossa vida, nós precisamos refletir. Eu sou uma ovelha, eu tenho sido um bode desobediente. Como é que eu tenho vivido a minha vida? Mas a gente precisa olhar. Porque às vezes a gente fala, eu lembro que eu evangelizei muitos projetos missionários. E eu batia na porta das pessoas, a gente conversava, fiz muito estudo bíblico em porta em porta. E a gente conversava e eu sempre começava perguntando para a pessoa: quem é Jesus para você? A pessoa: Jesus é tudo para mim. A pessoa respondia isso. Mas não orava, não lia a Bíblia, não ia para a igreja, não lembrava a última vez que tinha tido contato com algum texto da Bíblia. Irmãos, às vezes a gente age assim, sabe? A gente fala: não, porque algo é tudo para mim. Mas a gente não ouve a voz de Deus. No final das contas, não é o que a gente diz que faz que vai fazer a gente chegar ao céu, né? É aquilo que a gente efetivamente faz. Seremos julgados não por aquilo que dissemos que fizemos, pela foto pelo verso que postamos, ou por tudo isso, e todas essas coisas têm o seu valor. Mas seremos julgados pelas coisas que efetivamente fizemos. Se nós fomos ovelhas e ouvimos a voz do nosso bom pastor. Irmãos, que a gente possa realmente seguir a Jesus,
que a gente possa realmente amar uns aos outros em verdade e de fato, que a gente possa realmente colocar nossas vidas aos pés da cruz, sabe? Que a gente possa adorar o Senhor. Eu queria orar